Alô? Pessoal? Bom, pessoal, vamos lá? Vamos dar sequência aí. Aproveitando o gancho aí que já que o Luciano, o Juliano levantou aí a questão política, né, de provedores e tal. Então, aproveitando o gancho, eu queria pedir para vocês, todos que são provedores, acessarem esse link aí. Isso é um cadastro que o Registro BR está fazendo dos provedores do Brasil. E uma das razões que a gente não é, de repente, ouvido, a gente não que muitas vezes as pessoas, né, lá em Brasília e tal, não sabem que a gente existe, né? Então, uma forma é a gente preencher aí o cadastro e mostrar a nossa força. Essa pesquisa é conduzida pelo NIC-BR, né? Todo mundo pode ficar tranquilo, que isso aí não vai para a Anatel, não vai, a fiscal da Anatel não vai ter acesso a essa pesquisa, nada, então pode preencher esse tranquilo, que é para o pessoal ter uma noção do tamanho do negócio provimento de acesso no Brasil. Bom, pessoal, a apresentação que a gente vai fazer é a respeito da ferramenta DUD, né, que é mantida pela Microtik. E a ideia de fazer uma apresentação de um assunto desse tipo é uma espécie de uma abordagem básica, né? A gente deu até o nome de mini curso, como tem muitos congressos assim, tem essa figura do mini curso, que é dar em linhas gerais, principalmente para quem não está utilizando ainda essa ferramenta. Bom, a minha apresentação, meu nome, acho que a boa parte aqui, o pessoal a gente já se conhece, mas meu nome é Wardner Maia, eu sou engenheiro eletricista, modalidade eletrônica e eletrotécnica, com especialização em telecomunicações, e estamos no ramo de acesso à internet desde 95 e com radiofrequência desde o ano de 2000. No ano de 2002 nós iniciamos na área de treinamentos, né? Inicialmente treinamentos na parte de wireless, e mais recentemente a gente continua fazendo treinamentos na área de wireless, mas concentramos nos últimos 3 anos aí treinamentos em Microtik, né? Nossa empresa é Training Partner, né, da Microtik, e temos aí as certificações de roteamento, wireless, user management e controle de tráfego. A nossa empresa, MD Brasil, fica no interior de São Paulo, é uma operadora de SCN e tradicionalmente era um provedor de internet, né, serviço de valor adicionado. E depois, com a evolução aí para a questão de rádio, que a gente passou a ter a rede própria com a licença de SCN. Nós somos distribuidores de hardware e software, da Microtik, né? Nosso stand está aí fora tem nossos produtos, temos alguns produtos integrados e que são vendidos aí, são homologados pela Anatel, usando produtos Microtik, mas todos integrados. E como eu já disse, somos parceiros da Microtik em treinamentos, fomos o primeiro credenciado no Brasil e somos então parceiros de treinamentos desde 2007, se eu não me engano. Nosso site está aí, mdbrasil.com.br ou microtikbrasil.com.br. Bom, motivação e objetivos. O DUD ele é um sistema de monitoramento de redes, serviços e dispositivos, e é um sistema que a Microtik disponibiliza de forma gratuita, né? E mesmo sendo gratuito, a gente nota que existe um pouco uso do DUD por provedores, por pequenos operadores brasileiros. Tem um uso modesto, né? O objetivo que tem dessa apresentação, que tem um caráter assim, de um guia básico, né, é justamente fornecer uma receita básica para quem não usa, né? Bater um papo de algumas coisas com quem já utiliza a ferramenta, mas mais visando, né, aquele que ainda não implementou o DUD em sua rede, né? E por que isso? A gente nota
nas nossas turmas, principalmente nas turmas mais básicas, a gente nota assim, que num universo de 25, 30 alunos, geralmente é dois, a gente sempre faz a pergunta e geralmente 3, 4, 5, menos de 10% às vezes, 10, 15% já utilizam o DUD como uma ferramenta. E a gente acha que é uma ferramenta importante. Por quê? Uma das grandes dificuldades de todo operador pequeno é quando vê a sua rede crescer e não acompanha o próprio desenho. Nosso suporte lá recebe constantemente pedidos de suporte e tal, o pessoal discutindo qualquer necessidade. Eu diria que de cada 10 pedidos, quando a gente pega e fala assim, olha, eu preciso de um diagrama da sua rede para entender o seu cenário, para te propor alguma solução. Faça o diagrama da sua rede. E a pessoa, dos 10, 9 desaparecem, só um que é capaz de fazer realmente o diagrama da sua rede. É uma coisa simples, básica, mas que muita gente peca, né? Estou dizendo assim, o pequeno operador. Eu sei que aqui tem operadores experientes que já tem isso e tal, então eu estou falando de uma forma genérica para os pequenos operadores. Então o objetivo da apresentação é traçar um guia básico, mostrar que a ferramenta é muito interessante e muito simples, né? E para quem não tem ainda, que saia daqui e já comece aí a plantar o DUD, aí, já fazer a coisa certa, já ter a sua rede na mão. Vou falar da nossa experiência particular, né? Nós ainda temos um sistema de monitoramento concorrente, entre aspas, do DUD, né? Que é o Nagios, né? Que se presta a mesma coisa, e que nós levamos pelo menos uns 3 meses para configurar, e depois uns 3 anos para deixar ele redondo, e nunca fica redondo, né? Porque aí a rede aumenta e você tem que voltar lá e configurar e tal, e na verdade nunca está. E com o DUD, né? O dia que a gente resolveu implantar, uma das razões que a gente também demorou a implantar é que a gente tinha um sistema funcionando. Por que nós vamos implantar outro? Né? Já gastamos tanto fosfato nesse aqui. Aí o dia que nós resolvemos, sentamos, eu e o Wesley aqui, sentamos em 2 dias, nós mapeamos a rede toda, tal, fomos fazendo, e isso com o telefone tocando, e aquela coisa toda, não dedicando, em 2 dias a gente conseguiu mapear tudo, botar todas as notificações, aquilo que era MikroTik foi uma facilidade muito grande, aquilo que não era MikroTik um pouco mais de trabalho, mas conseguimos fazer esse monitoramento. Então, a velocidade com que você implementa a ferramenta, ela é muito grande, né? Essa é uma das principais vantagens. Bom, então a nossa agenda de hoje é bater um papo sobre o que é o DUD, por que utilizar, falar da instalação no Windows, Linux e no próprio MikroTik, discutir alguns conceitos gerais como servidor, cliente, agente, os gráficos, as dependências, né? E utilizar o DUD num desenho de rede, criando algumas alertas, notificações e finalmente algumas dicas, algumas formas de trabalhar com SNMP, que é onde pega geralmente a questão, inclusive de segurança, quando você vai implementar. Então algumas dicas, e aí a gente vê até em pessoas que já têm redes grandes com o DUD instalado, na parte de SNMP às vezes é um pouco carente de fazer a coisa como ela deve ser feita da forma adequada. Bem, o que é o DUD? O DUD, em primeiro lugar, ele é uma ferramenta de monitoramento, né? Ele fornece informações acerca de quedas e restabelecimentos das redes, serviços, assim como o uso de recursos de equipamentos, né? Então ele pode monitorar tanto se o serviço web está rodando num servidor Apache, como se um determinado servidor está respondendo a SSH, se o RAID está funcionando, enfim, eu posso monitorar várias coisas, né? Também posso monitorar se a CPU está alta, se o HD está lotado, etc. Ele permite também o mapeamento da rede com gráficos da topologia da mesma, né? E mostrando o relacionamento lógico dos dispositivos, qual dispositivo depende de qual dispositivo. É possível, como ferramenta de monitoramento, eu fazer notificações via áudio, via vídeo, via e-mail, acerca da mudança desses eventos. Posso extrair dele gráficos de serviços, mostrando latência,
tempo de resposta, de DNS, por exemplo, utilização de banda, informação física de link, se o link está carregado ou não. E podemos também monitorar dispositivos que não sejam MikroTik, utilizando o protocolo SNMP. Como ferramenta de gerenciamento, existe a possibilidade do uso do MikroTik para o acesso direto através do diagrama, né? Essa é uma das grandes facilidades da coisa, né? Porque você, com o diagrama da sua rede na frente, você correndo o mouse, se for um dispositivo MikroTik, você clica lá com o botão direito, já abre aquele dispositivo e tem acesso direto a ele. Então a facilidade de você gerenciar a tua rede, ela se torna muito grande com esse acesso direto, que é o acesso aqui a dispositivos através do inbox. Eu posso ter armazenamento de históricos de eventos, com momentos de queda, restabelecimento, etc. E posso usar também SNMP para tomada de decisões. Então eu posso agir com o MikroTik, através do protocolo SNMP, inclusive para tomar decisões. Tem um trabalho muito interessante que foi apresentado lá em Praga, por esse italiano aqui, Andrea Copini, está disponível no site da MikroTik, que foca justamente isso, o DUD como implementado de forma proativa, ele mesmo tomando determinadas decisões com relação a determinados eventos, né? Normalmente a gente está sempre pensando nele como gerenciamento, como um administrador de rede tomando as decisões, mas é possível também você fazer determinadas configurações que ele próprio pode mudar uma rota, pode botar um equipamento, fazer determinadas coisas de forma proativa. Nós não vamos chegar a esse grau aqui de complexidade, até porque o tempo é reduzido, mas esse trabalho, eu aconselho vocês darem uma olhada, que ele é bastante interessante. Bom, vamos falar então da instalação. Instalação no Windows, né? Então lá no site da MikroTik, a gente vai na parte de download, eu vou encontrar essa área aqui. E aqui eu tenho o DUD para o Windows e aqui o DUD para ser instalado em um pacote no equipamento MikroTik. No Windows é a velha história, né? Você faz o download, clica lá e responde sim que dá tudo certo, né? Responde sim, né? Se responder que não, vai, né? No Linux é a mesma coisa. Desde que tenha o Wine instalado, né? Você instala o Wine, então ele é nativo para Windows, ele roda no Linux ou no Mac, emulado a partir do Wine, e a instalação é muito simples também. E a instalação, que são esses pacotinhos aqui, que é instalar o DUD como um serviço em um MikroTik, como um servidor do MikroTik. Particularmente a opção que a gente acha mais interessante, né? Primeiro que você está instalando aí num equipamento mais confiável, equipamento dedicado, que vai ficar lá, que você pode colocar inclusive num ponto mais estratégico da sua rede, né? Porque uma vez que ele coleta informações de todos os dispositivos da rede, se a rede é grande, é interessante que ele fique num ponto estratégico que ele possa coletar essas informações causando menos tráfego, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Baixar o pacote. Se eu estiver trabalhando com PC, é esse aqui. Se eu estiver trabalhando, sei lá, com uma RB1000, seria esse aqui. Baixo o pacote, jogo lá para dentro do Files, do MikroTik, boto o equipamento e pronto, está instalado. O DUD é diferente dos pacotes de atualização, não existe, cada vez que você faz upgrade do sistema, não existe necessidade de você fazer upgrade dele, né? Ele trabalha de forma separada. Então você botou lá o DUD 3.4, né, que é o atual, só quando sair a próxima versão que você vai fazer ou não o upgrade, né, dependendo dos upgrades do MikroTik em si. Muito bem. Instalação em Rotorboard. Existe aí um problema que é o espaço em disco, né? Então o primeiro pega que tem aí na coisa é o seguinte: o espaço em disco consumido, ele é muito grande. E
ele é grande não tanto pelo DUD em si, mas pelos gráficos que você vai criando, pelo mapeamento da sua rede, né, que você vai criando, você vai criando gráficos, relações entre os dispositivos, links, etc. E ele consome bastante espaço, né? E aí acontece o problema, o router board não reclama, você vai pondo lá, ela não reclama, mas uma hora extrapola esse espaço, ela trava e some tudo, você perde todo o trabalho, né? Então você tem que ter espaço, né? Então por isso, aconselha-se um desses dispositivos aqui, RB433UH, porque ela aceita um HD externo via USB, e aí dá para você colocar o DUD nessa unidade. A 450G, ela aceita um micro SD, a 600A também. Então, você também com 450G, você consegue botar aqui todos os arquivos do DUD. E a RB1000, que aceita cartão flash. Como eu disse, é possível instalar. Nós vamos, inclusive, fazer aqui uma coisa errada, que eu não tenho aqui um micro SD para testar, não tenho uma mídia para testar. Nós vamos instalar ele normal numa router board, vocês vão ver que ele vai aceitar as instalações, mas não é o correto. O correto realmente é você ter espaço, até porque quando você vai exportar a sua configuração, quando você vai salvar, né, para exportar em outros equipamentos, ele exige um espaço grande, um arquivo temporário, e às vezes é nesse momento que você vai exportar que dá o problema. Bom, então instalação em router boards. Se eu estiver usando o micro SD, eu vou lá, né, em Stories, né, System, Stories, clico aqui, vejo que eu tenho aqui o micro SD e aponto o DUD, que está errado aqui, o certo seria, ele está apontando aqui para o micro SD. Então você aponta para o micro SD e instala o DUD nesse micro SD. E começando a usar o DUD. Geralmente não, sempre que eu instalo no Windows, o DUD me instala o cliente e o servidor na mesma máquina. E no primeiro uso, ele sempre vai tentar usar o servidor local, o Windows, no caso, né? Se eu estou pensando que eu vou instalar isso em uma rede mais profissional, eu aconselho evitar você ter numa máquina Windows, né? Ou se for numa máquina Windows, que seja lá uma máquina dedicada a isso e tal, nada impede de ser. Mas normalmente a instalação numa router board do servidor, ela é mais interessante. Mas você vai precisar do cliente Windows também, obviamente, para instalar, para acessar aquela router board. Então, é interessante, de início, eu desabilitar o serviço aqui, se eu não quero usar o serviço servidor no meu Windows, eu desabilito aqui o serviço e falo que eu quero usar uma instalação remota. E aí vem o outro canto de sereia do DUD, né, que é o Auto Discovery, né? O Auto Discovery é uma funcionalidade do DUD que vai descobrir a sua rede. A proposta seria, você ligou, ele vai te propor, ele vai ler o IP daquele dispositivo, já vai perguntar para você se você já quer escanear aquela rede, e aí se você clicar ele vai sair descobrindo todos os dispositivos da sua rede, aquela coisa toda. Particularmente, isso é muito interessante, mas se você quer realmente uma rede, monitorar a sua rede, monitorar ela de forma profissional, ter a tua rede na mão, esquece o Auto Discovery. O Auto Discovery só vai te dar problema. Por quê? O Auto Discovery é muito agressivo, ele começa a sair, ele sai fazendo ping para todo lado, testes de DNS, etc. e tal, NetBIOS e tal, para descobrir o que está naquele segmento de rede, e aí já de cara ele causa uma perturbação na rede, né? É comum às vezes na nossa sala de treinamento alguém liga lá o DUD, está com o DUD, e aí começa aquela coisa toda, você vê um monte de broadcast saindo, um monte de ping, é uma máquina de DUD ligada lá, perturbando a rede toda. Então, particularmente, o que a gente aconselha, né, conselho amigo aqui é o seguinte: se você vai fazer o DUD, esqueça o Auto Discovery, comece a mapear a sua rede,
um por um dos dispositivos, e inclusive isso vai te dar uma facilidade de você descobrir coisas que você certamente desconhece na tua própria rede. Algumas coisinhas que a rede vai crescendo e algumas armadilhas que a gente vai criando para a gente mesmo, tipo deixar lá um servidor deixar o serviço SSH aberto no lugar onde não precisava ter, deixar o próprio web ali, o webbox do MikroTik aberto, então aquela coisa toda. Então o processo de você mapear a tua rede já é um momento que você já vai descobrir, já vai corrigir já alguns problemas que normalmente se cria quando a rede cresce de forma desordenada. Bom, então nós vamos fazer, aqui a gente fez pegamos poucos equipamentos aqui só para fazer uma pequena simulação, para a gente ir fazendo e discutindo cada passo principal aqui do DUD. Então aqui, deixa eu apagar isso aqui. Esse aqui é o servidor da forma. Esse aqui é o servidor local, né? O meu está desabilitado, normalmente isso aqui fica verdinho, fica aqui o servidor local habilitado, né? Então às vezes você está acessando um outro equipamento lá e tua máquina está com o servidor local habilitado de bobeira aí, de repente você está com o auto-discovery e fica tentando descobrir e tal. Então são coisas que é bom você lembrar. Desabilita o servidor local, né? E aqui no caso, então eu vou usar o meu DUD do Windows aqui como um cliente lá, né? Eu venho aqui e vou clicar remoto nesse equipamento aqui, que é o equipamento que é essa board 2 aqui. Bom, muito bem. E aí, primeira coisa, eu vou começando a criar os dispositivos. Aqui no caso, eu estou trabalhando com 4 MikroTiks, né? E eu posso já indicar que é modo seguro e router OS. Eu vou deixar sem senha ali, depois a gente... Muito bem. Aqui ele já me dá a oportunidade de descobrir os serviços. Olha só. Cliquei aqui em Discovery, ele já descobriu que naquela board, que é a 1 ali, que é o rádiozinho prata, né? Ele está rodando FTP, HTTP, Ping, SSH e Telnet, né? Então aqui já seria um momento. Será que eu preciso de SSH aqui? Será que eu preciso do serviço Telnet? Já seria um momento que eu digo que no mapeamento você já vai acabando com as armadilhas aí da tua rede. Muito bem. Se eu der OK aqui, der Finish aqui, esses serviços vão passar a ser monitorados, né? São os serviços que eu quero que sejam monitorados naquela board. Eu posso ser avisado assim que tiver algum problema. Vou criar mais um dispositivo. Discovery de novo. Por um acaso, esse é o que eu estou logado, né? É o próprio DUD, e já aparece o serviço DUD. Ele já muda o ícone, porque é... Pronto, já tem aqui. Esse aqui então está com um monte de coisa aqui. Bom,
deixar assim por enquanto, depois a gente vê o porquê que aconteceu aquilo ali, ó. Porque que aquele lá já está mostrando CPU e disco e os outros não estão. Bom, muito bem. Então eu mapeei, mapeei não, só criei os dispositivos. Então criar os dispositivos, vocês viram que é bastante simples, né? E no caso, então eu estou criando os dispositivos da rede. Agora eu vou pendurar por trás desse 4 aqui, eu vou pendurar um servidor. Vou pendurar uma máquina Linux. Eu acho que ela deve ter pego esse IP aqui. O 7216.1254, né? Mas vai demorar um pouquinho aí, que não tem DNS. Vai responder para SSH. Eu vou só habilitar então nessa máquina o serviço web, né? Para a gente monitorar também o serviço web. Então aqui por enquanto eu só mapeei dispositivos RouterOS. Beleza. Daqui a pouco nós vamos ter que desabilitar ele, mas já está aberto o SSH. Bem, então, essa observação que está aqui. Aproveite esse momento aí para você ver o que tem que ser desabilitado na sua rede e desabilite tudo que for necessário, né? Os dispositivos estão criados, né? Agora eu posso dar um nome bonitinho para eles, né? E selecionar o tipo do dispositivo, tá certo? No caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou chamar esse aqui de 1. Vou falar que ele é um dispositivo MikroTik. Esse aqui eu vou chamar de 2. Vou deixar ele como boot server mesmo. Esse aqui vou chamar de 3. É um dispositivo MikroTik. Esse aqui de 4. Mas cadê o... Esse aqui eu vou chamar de web
Pronto. Tenho os meus dispositivos criados. E aí entra a primeira observação. Quando você faz a primeira vez, obviamente você vai fazer essa sequência que eu fiz aqui, de criar os dispositivos, aquela coisa toda. Agora, quando você já tem um pouco a manha do negócio, né, que você vai realmente pegar para mapear uma rede grande, o certo seria você fazer na ordem inversa. Primeiro, você criar os dispositivos. Porque o MikroTik permite que você crie dispositivos customizados. Isso vai permitir o quê? Primeiro, você informar aquele dispositivo que ele vai ser acessado via SNMP e não Router OS, enfim, você pode definir alguns parâmetros customizados para aquele dispositivo, pode botar um desenhozinho, né? Então, a ordem correta, por razões de produtividade, seria você pegar, dar uma analisada na tua rede. O que eu tenho nessa rede? Eu tenho radinho de plástico, daqueles radinhos de plástico tipo azul, assim, né? Então eu vou criar um ícone para aquele azul, vou criar um ícone para o branco, vou criar um para o NanoStation, outro para... Né? Enfim, eu crio os dispositivos, e a hora que eu vou mapear a rede, os dispositivos já estão lá prontos para eu chamar ele para o meu desenho, né? Para o meu gráfico. E também é possível você criar, né? Porque às vezes você tem lá aquela famosa suíte Xing Ling, que não tem nenhum tipo de monitoramento IP, não aceita IP, nada e tal, mas é um elemento da tua rede, né? Você não vai monitorar, obviamente que ela não tem capacidade de monitoramento, mas para você ter um desenho real, então você cria dispositivos estáticos, né? Para mostrar por onde estão entrando os links, né? Não vai passar nenhuma informação, mas vai te dar um desenho mais preciso. Bem, e agora vamos criar os links, né? Vamos criar os links entre os dispositivos, que é o que nós vamos fazer aqui. Olha só, eu clico em Add Link e aqui ele me dá a possibilidade de eu escolher um dispositivo e o tipo de informação, como que eu vou extrair a informação dele. Simples, eu não vou extrair informação nenhuma. Mas aqui, eu estou pegando esse dispositivo aqui da ponta, e eu sei que ele é um MikroTik, eu vou usar Router OS. Só que a hora que eu cliquei aqui, olha só o que aconteceu. Ele está dando desconhecido, ele não está conseguindo ler as informações aqui desse dispositivo. Por quê? No momento que eu cadastrei, lembra que eu deixei admin sem branco? No caso, esse é o único dispositivo que está com senha, então eu preciso corrigir essa... Olha só, agora, como eu tenho a senha do dispositivo, no momento do cadastramento, então, o correto é eu informar todas as senhas, né? E agora o meu DUD acessa aquele MikroTik, extrai as informações, agora eu já consigo ver as interfaces que estão criadas aí, todas. E aí tem um detalhe importante que a gente não pode deixar de mencionar. O DUD, ele acessa os MikroTiks através das senhas que eu cadastro no DUD. O correto como operação é você cadastrar um usuário, um usuário único, e cadastrar esse usuário, de preferência no Radius, com o MikroTik buscando no Radius. E esse usuário vai ser o usuário que o DUD vai extrair as informações, mas vai ser também o usuário que o operador vai chegar aqui, parar com o mouse aqui, clicar com o botão direito e acessar direto o MikroTik. E aí tem uma coisa interessante que a gente não pode perder de vista, que se esse usuário for full, o cara que acessa o DUD tem acesso full naquele dispositivo. Mesmo que o acesso dele ao DUD seja um acesso read-only. Então isso é perigoso. Então esse usuário que vai acessar o MikroTik, é importante que ele seja só read-only, né? Até uma sugestão que nós vamos passar para o pessoal do MikroTik é que, de alguma forma, o usuário herde
o que ele pode fazer, né? Herde as restrições do usuário DUD. Isso não acontece hoje no DUD, então é perigoso. Você mapeou tudo a rede, foi informando as senhas, entregou na mão do operador só para monitorar a rede, ele chega lá, pode fazer uma besteira, porque ele tem acesso full em todos os microtics. Tá certo? Então, o ideal, então, nesse caso, enquanto essa feature não existe, né, dessa forma, é você cadastrar um usuário read-only específico para o DUD. Né? Até porque, se você mudar a senha dele, está mudado de todos. Muito bem. Então, aqui, eu cadastrei e eu vou só apontar agora a interface, que no caso meu aqui é a Ether 2. Tipo, Fast Ethernet. E aí, ele criou o link. Vou criar os outros links aqui. Pronto, eu criei a minha pequena redezinha aqui. Ela ficou criada agora com esses dispositivos e com esses links. Aqui na criação do link, né, eu posso informar a velocidade desse link. E quando eu informo a velocidade, eu vou ter o DUD passa então a me sinalizar quando esse link passa. Quando ele passa de 50%, ele já começa a mudar de cor, né? Então tem lá uma escala de cores que ele vai mudando à medida que o link vai ser, né? Então a vantagem de eu informar a velocidade aqui é que ele passa a ter esse controle. Bem, uma vez que eu tenho a minha redezinha toda criada, né? Toda mapeada, eu passo então em criar as notificações, né? Criar as notificações para o caso de serviços que tem que ser monitorados aí, né? Então, eu vou criar uma notificação aqui. No caso, a gente criou aquele web server, tá certo? O web server está sendo monitorado. Eu vou criar uma notificação específica para quando o serviço web cair, eu ser avisado. Eu ser avisado via... Vamos ver quais são as nossas opções aqui, né? Eu quero monitorar o serviço HTTP. Eu vou usar notificações e aí eu tenho essas opções aqui. Beep, Flash, Log to Events, Log to Syslog e Pop-up. Eu vou escolher aqui Pop-up, para a gente ver o Pop-up aparecer. Beleza. Então, vou parar o serviço web.
Vou parar um serviço web na máquina e daqui a pouco vai me aparecer um pop-up, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai aparecer. Bom, muito bem. Eu escolhi o pop-up para a gente ver aqui. Eu posso escolher outros tipos de notificações também. Eu acho que a mais comum que o pessoal mais precisa, né, é a famosa notificação via e-mail, né? Notificação via e-mail, quando o serviço para, você ser avisado por e-mail. Isso é possível fazer? Oi? Sim, é possível. Por e-mail, né? E aí, existe, por exemplo, a Claro tem aquele pacote lá do Claro Torpedo, você põe o número do celular, Claro Torpedo, né? Agora parece que existe uma restrição, né? No nosso plano lá parece que tem, acho que 80 ou 90 notificações, mas você pode comprar, aí você tem que comprar um pacote para não ter limite e tal, né? Mas antigamente era liberado isso, né? Na época o nosso Nagios vivia voltando a gente nunca lia, né? Porque quando o rei foi... Tá, então o Sérgio está informando aqui mas aí ele manda por... ele já cria um SMS direto. Ok. Então, uma das vantagens de rodar no Windows, né? Mas então, o serviço web, só vamos ver aqui se ele parou mesmo. Ele parou. Está parando. Existe aí, esses parâmetros são todos configuráveis, tá? Esse aí você vai ver que a sensibilidade dele padrão aí, ela não é tão grande assim. Então vai demorar um pouquinho ainda para aparecer. Se é um serviço mais crítico que você quer ser avisado antes, que o teu cliente ligue, né? Aí então você pode mexer nesses tempos, aí, nessa coisa toda. Aí então apareceu aí a notificação. Isso aqui é tudo configurável, essas mensagens, né? Você pode ir lá e criar sua mensagem própria, né? Traduzir para português aqui. Você pode vir aqui, notifications, né? Por exemplo, pop-up aqui. E aí você só não pode mudar essas coisas que estão entre colchetes, né? Que são os parâmetros que ele passa. Mas isso aqui, ó, serviço web no dispositivo tal está agora download, né? Então isso tudo é possível se fazer. E a notificação via e-mail também é possível fazer aqui, você criar notificações via e-mail, apontando o servidor, para quem que vai o e-mail, com cópia para quem, e o que vai escrito, né, no assunto e no corpo do e-mail. Aí tem um outro detalhe, o DUD ele não tem a capacidade de se autenticar, né? Então você precisa de um servidor sem autenticação, tem que ter uma máquina da sua rede lá que aceite envio de SMTP, que rode um SMTP não autenticado, né? E que aceite dessa máquina aqui. Isso, você pode usar, inclusive, o MetaRouter com um mini send-e-mail, que o Sérgio vai mostrar amanhã na apresentação dele. Aí, né, dentro do próprio MicroTik, você instala lá um send-e-mail, um mini send-e-mail para fazer isso. Tá certo? Bom, muito importante também, eu pedi para o pessoal fechar um pouquinho a porta aí. Muito importante também é aquilo que a gente chama de notificação ao contrário, né? É muito comum numa operação de um pequeno provedor aí, muito comum você queimar lá um equipamento, você sai à noite lá para trocar e tal, sobe na torre, aquela coisa toda, troca o equipamento e deixou as configurações dele no default, né? Só fez as configurações básicas que tinha, mas largou serviço web, largou serviço telnet e tal. Então é possível você configurar também notificações ao contrário. O que são notificações ao contrário? Você ser notificado de um serviço que não deveria estar rodando.
né? Então você pode configurar tudo, bastando mexer aqui no tipo de mensagem que você vai receber, que normalmente o que você quer? Quando o negócio está up e cai para down. Esse é o comportamento normal que você quer ser avisado, quando o serviço cai, né? Mas você também pode criar serviços de quando, por exemplo, o SSH está down e up. Você só quer ser avisado se um dia naquele IP, naquele POP, aparecer funcionando o serviço SSH, que pode ser que alguém levantou aquele serviço, ou pode ter sido pelo processo de troca de um equipamento, de uma coisa tal, que ficou lá e vai ficar aquele buraco na sua rede lá, rodando. Então, é o que a gente chama de criar notificações ao contrário. Bem, e aí acontece uma outra coisa. Quando você monta o mapa da sua rede, o que ocorre com os dispositivos? Por exemplo, o nosso web server, ele está por trás do equipamento 4, né? No nosso caso aqui. O que acontece se caiu o equipamento 4? E aí vai começar a avisar que o web server caiu, mas o web server de fato não caiu. Ele pode até ter caído, mas o estado dele é desconhecido, né? Então, para não ter um monte, né, numa rede grande, não ter um monte de notificações que de fato não deveriam existir, eu vou criar, então, as dependências, né? E como que eu crio as dependências? Aqui, eu estou no mapa de link, olha lá, o web server está down, né? Deixa eu levantar ele aqui, só para a gente, daqui a pouco aparece o aviso dele voltando. Bem, então o que acontece? Se esse equipamento aqui caiu, esse aqui vai notificar. Eu não quero que isso aconteça, né? Então eu tenho que falar que esse... Opa, aqui é o serviço que já voltou. Eu tenho que falar que esse equipamento aqui depende desse. Então, é quando eu venho aqui e clico nas dependências, mudo o layer, né? E vou falar, criar as dependências. E assim por diante. Então, aí, agora, quando eu informo para o Dude que esse depende desse, se esse cair, esse aqui ele vai deixar como desconhecido, no teu mapa ele vai ficar em cinza, se não me engano, né? Vai ficar em cinza, mas que indica que ele está desconhecido, não significa que ele está down. E esse aqui vai, obviamente, vai estar down, aí vai aparecer em vermelho. Bem, e aí, né, feitas as notificações, vai me interessar também fazer gráficos, né? Fazer os gráficos do que eu quiser, serviços, links, do que o RouterOS me informar, eu vou ter a possibilidade ali de fazer os gráficos, né? RouterOS ou SNMP, né? E aí, eu vou criar os gráficos. Eu vou criar os gráficos aqui, um nome qualquer, e aqui eu vou pegar os data sources, né? Ou seja, eu vou pegar o gráfico do que eu quiser fazer. Por exemplo, se eu quero monitorar esse link aqui que vem pela Ether 3 nesse equipamento, de TX ou de RX, enfim. E aí eu vou montar os gráficos de todos esses serviços. Bem, feito então, nós fizemos então a configuração básica, né? Montamos os dispositivos, fizemos os links e aquela coisa toda, fizemos os gráficos, fizemos as notificações, e aí precisamos exportar ou importar essas configurações. Aqui em cima eu tenho
a teclazinha Export e ele vai me exportar um XML dessas configurações desse equipamento. Esse XML eu posso importar em qualquer outro equipamento que tenha o DUD instalado e eu vou ter aquele mapa, aquele gráfico, as notificações, toda a configuração do DUD. Eu vou poder importar em outro MikroTik. Bom, vamos só falar um pouquinho de SNMP, né? MikroTik de DUD SNMP. Vocês viram que é muito simples, quando eu tenho só MikroTik é muito simples. Eu botei que é Router OS e a coisa simplesmente rodou, funcionou, né? E por quê? O próprio MikroTik ele negocia aí, através daqueles protocolos de vizinhança, ele já negocia as coisas que ele tem que negociar, o DUD já extrai isso com uma grande facilidade. Mas existem algumas coisas que o próprio Router OS não passa, que eu posso querer monitorar, e existem outros equipamentos, não necessariamente MikroTik, e que vai me interessar também em monitorar não só o serviço, mas também performance, etc. Né? Ali o serviço ficou fácil monitorar, o serviço web, por exemplo, porque ele está lá escutando uma porta determinada. Mas quando é um outro tipo de dado que eu quero monitorar, por exemplo, eu quero monitorar o HD. Né? Se o HD daquela máquina estiver lotado, eu quero ser avisado para tomar alguma providência. Então, nesse caso, eu vou precisar do protocolo SNMP. SNMP significa Simple Network Management Protocol, né? Ou seja, protocolo simples de gerenciamento de redes. Ele é um protocolo genérico, né? Suportado aí por vários fabricantes. Eu tenho o método SNMP GET para obter as informações e SNMP SET para enviar e agir em determinados dispositivos que suportem. E existem 3 versões principais do SNMP, versão 1, 2 e 3. A 2 inclusive parece que tem 2A e 2B, alguma coisa assim, mas existem aí 3 versões do SNMP. SNMP também pode ser traduzido por segurança não é meu problema, né? Porque é um protocolo extremamente seguro, o SNMP 1 e 2. E por quê? Porque ele passa a string. A única coisa que amarra o SNMP 1 e 2 é uma chavezinha, uma senhazinha que passa em texto plano. Né? Aquela chave é facilmente snifável. Existe a possibilidade de você restringir o IP que tem acesso àquela informação, mas a informação passa em texto plano e é facilmente detectável aí por qualquer sniffer. Né? O SNMPv3, ele já exige uma autorização com usuário e senha MD5 e SHA-1 e criptografia DS. Aqui não é esse mais esse, é esse ou esse, na verdade. Suporte a SNMPv3 do MikroTik. 2.9 não suporta. As anteriores, a 3.14, suportam SNMP 7, somente GET. E as posteriores, GET e 7. E a partir da 3.14, suporta GET 7, suporta SNMPv3. Só que não aparece no inbox. Então, ninguém configura, porque não tem no inbox lá. No inbox só tem SNMPv1. E só para a gente falar, por que o SNMP... qual o problema que tem o SNMP? Né? A gente falou que é fácil descobrir a string e é fácil alguém monitorar. Primeiro, revela detalhes da estrutura da rede. Segundo, um atacante ele pode monitorar, por exemplo, o uso da CPU para medir a eficiência do ataque de denial of service que ele esteja fazendo e tal, ele vai medindo a distância. O próprio espaço HD pode ser monitorado por SNMP. E aí, no caso de um ataque, é bem interessante o cara saber quando a partição VAR está lotada, que não está reservando mais log, que aí ele pode fazer as coisas que ele tem certeza de não ser descoberto. Né? Então, o SNMP é realmente crítico, né? Embora seja só de leitura das informações, mas ele é crítico porque ele proporciona a abertura para outros ataques importantes. E, de preferência, não use SNMP V1 e V2. Mas existem equipamentos que só comportam, né? Então, pelo amor de Deus, pelo menos mude a string, que normalmente a string padrão é public.
A string vem lá, todos os equipamentos. E aí você clica lá e habilita naquela string, essa string... então pelo menos a string, vamos mudar, não deixar na string padrão. Onde que eu tenho as configurações de SNMP no DUD? Aqui no DUD eu venho em Settings, SNMP, e aqui eu tenho os perfis de SNMP que eu posso criar. Aqui já vem com o Public, né? Já vem com o Public. Então, trocar essa senha aqui, né, para criar, para não usar essa senha para conectar. E aqui está a SNMP V3. Né? Aqui eu posso criar, então, uma senha de SNMP V3 para interagir com os dispositivos que suportem V3. Então, aqui eu crio, na verdade, os perfis, né? Com esse perfil, ele vai monitorar o dispositivo que suporta esse perfil lá na frente. Como que eu faço? No DUD, V1, eu simplesmente vou lá, clico naquele ícone, venho aqui e só seto essa community aqui. A porta é padrão 161. Na versão 2, mesma coisa, só troco a community. E aqui na V3, aí sim, eu mudo isso aqui para private e aqui eu tenho então uma senha de autenticação e uma passphrase de criptografia. Então aqui eu posso tanto fechar com o dispositivo que eu quero fechar, como eu posso também criptografar as mensagens que são trocadas entre os dois dispositivos. E aí eu criei no DUD. E no MikroTik? No MikroTik não tem, só tem V1. No MikroTik não, no Inbox, né? No MikroTik tem, mas aqui no Inbox você só tem o V1. Então, natural, você ir lá e ter a SNMP, vai aqui, troca a senha e está feito o jogo. Né? Habilita aqui, passa aqui no e-mail, parâmetros informativos aqui, está habilitado o SNMP para aquilo lá. Vocês viram que no meu gráfico aqui, um dos dispositivos estava mostrando, aqui, esse 4 aqui, ele está mostrando o uso de CPU e disco. Eu não pedi para ele mostrar nada disso e ele mostrou. E os outros são MikroTiks também. Por quê? Porque aqui deve estar habilitado a SNMP. Com as brincadeiras de a gente ficar mexendo, deve ter deixado... Opa, desculpa. Então aqui, essa é uma das grandes facilidades, né? Olha aqui, vem aqui no dispositivo, no Inbox, e tem acesso direto ao dispositivo. E aqui, vamos ver como está o SNMP dele. Aqui, está com SNMP ativado. E por isso que ele está passando aquelas informações. Se eu desativar aqui, daqui a pouco ele vai parar de mostrar aí o CPU e disco. Olha lá, já parou. Então ele está pegando essas informações por SNMP. E assim eu poderia, em todos os dispositivos da minha rede que suportem, né, que suportam o V3, criar aqui o V3, só para a gente fazer rapidinho aqui no slide. Como é que está de tempo aí? Está estouradinho? Tá bom, é só rapidinho aqui. Só meia hora? Então vamos lá. Então o SNMP V3 é aqui que eu configuro as senhas de autorização, né? A senha de usuários para autenticar o usuário e a senha de criptografia. Bem, só mais uns 3 slides aqui. Como é que eu faço a configuração do SNMP V3 no MikroTik, no Router OS? Eu fiz no DUD, agora eu tenho que fazer no dispositivo.
só pela linha de comando. A linha de comando é essa aqui, SNMP, command hard name, nome qualquer, a senha de autenticação e a senha de criptografia. Faltou um espaço aqui, senha de criptografia, espacinho, read access. E aí você dá um SNMP community print, ele vai te mostrar as duas aqui e que essa é criptografada. Então você cria SNMP V3 para todos os seus microtics a partir da V3, né? 2.9 não aceita. Só mais uns slides de como que você faz aqui a configuração do SNMP em um Linux ou FreeBSD que você queira monitorar. Então está aqui os comandos, eu não vou ficar lendo os comandos aqui, mas basicamente você configura um usuário read-write, usuário read-only, um read-write, né? Para o serviço, reinicia o serviço, né? E está criado. Aí tem umas dicas também de como mudar a senha de autenticação de um usuário já existente e como mudar a senha de criptografia de um usuário já existente. Bem, eu queria dizer o seguinte, então o objetivo era justamente passar em linhas gerais essa ferramenta que é muito boa, que auxilia muito na produtividade, né? E essa apresentação nossa aqui foi baseada em 3 trabalhos apresentados em MUNS também. O Patrick é um alemão lá que apresentou isso aqui na República Tcheca. O italiano lá que apresentou também na República Tcheca, os dois. Esse aqui é aquele trabalho interessante que eu falei para vocês, que é você executar determinadas coisas com base SNMP 7. E agora dos Estados Unidos também, no mundo atual que teve, né? Então as referências são essas que eu acho que daqui e mais o wiki da MikroTik dá para a gente implementar o DUD em qualquer rede. Isso aqui é o nosso... né? Aí a gente até se anima a comprar uma televisão para ficar lá monitorando a rede, né? Aí até se anima a fazer isso. Né? E aí tira a foto na hora que está tudo verdinho, né? E depois, próxima apresentação eu falo como é que você desativa do gráfico, né? Quando chegar o fiscal lá na tela, quando você começa a pedir as licenças de todas as tuas bases, né? Então você desativa aquelas que não tem licença, tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Obrigado. Bom, agora nós vamos ter a apresentação aí do Arnes e do Brian, né? Do Brian Vargas.